Um novo olhar para a vida, parte 5, capítulo 19. Desidério não mais procurou Gaudério ou Joaquim, de modo que não demorou a ser procurado. Sentia-se até aliviado, pois a presença daqueles dois homens fazia-lhe muito mal. Naquela tarde, porém, o colono de Bernardi costurava sacas de grãos quando Gaudério chegou à fazenda e perguntou: "O que aconteceu com você, homem? Pensei que tivesse morrido." Desidério, fingindo ressentimento, respondeu: "Vocês não querem a minha amizade, querem apenas que eu continue lhes pagando bebida." Gaudério perguntou: "E aí? Pagou a conta que ficou pendurada na venda?" "No dia seguinte paguei tudo. Não devo mais nada a Malaquias." O filho mais velho de Desidério viu conversando com Gaudério e foi logo contar para a mãe. Justino não gostava daquele homem nem de Joaquim, pois eram pessoas de má fama nas redondezas. Porém, a mulher se lembrou de que o marido estava constantemente às voltas com Bernardi e deduziu que aquela súbita amizade só poderia ser por ordem do coronel. "Não vou me envolver nos assuntos de seu pai," ela respondeu ao filho. "Certamente ele está cumprindo ordens e minha obrigação como esposa é permanecer em silêncio sem questionar." O rapazinho anuiu com a cabeça e voltou ao terreiro para ajudar a juntar os grãos, e a família do colono nada perguntou, pois sabia que o assunto não lhes dizia respeito. Gaudério, que aprendera a gostar de Desidério, convidou: "Vamos à venda, hoje é por nossa conta." "Não posso. Tenho que costurar estas sacas e empilhá-las no celeiro." O colono respondeu: "Posso ajudá-lo se quiser." Ofereceu Gaudério, que era um homem forte e bem disposto. "Está bem, vamos terminar o serviço e depois iremos," concordou Desidério. Nesse interim, Joaquim foi até o sítio de Gaudério e, como não o encontrou, pensou: "Onde diabos esse homem se meteu?" Andou um pouco pela pequena propriedade e deduziu que poderia encontrá-lo na venda. Joaquim já não era o mesmo, ficava pouco tempo na fazenda de Silvério, sem fazer nada, a não ser humilhar os colonos. Chegando ao comércio de Malaquias, perguntou: "Tem visto Gaudério?" "Hoje ele não veio," o comerciante respondeu. "Aliás, faz uns 2 dias que não aparece." "Gaudério só aparece se tiver um otário que pague cachaça para ele," o outro falou, gargalhando. "Ah, e o Desidério não voltou mais aqui?" Malaquias falou. "Vocês brigaram?" "Acha que sou homem de brigar com um otário feito aquele paspalhão? Ele com certeza não conseguiu roubar mais dinheiro do coronel para pagar bebida para nós." "Como pode ser tão amargo, Joaquim? Desidério é um homem bom. A única coisa que ele quer é fazer amigos." "Que seja, mas o idiota já deveria ter percebido que não sou amigo de ninguém." Nesse momento, Desidério e Gaudério chegaram. Ao vê-los, o dono da venda disse sorridente: "Vocês não morrem tão cedo. Estávamos falando de vocês." "Fui atrás desse amigo fujão," Gaudério falou. Desidério, esboçando um sorriso, justificou-se: "É que eu estava trabalhando muito por estes dias." Joaquim, em tom provocador, intrometeu-se na conversa: "Você trabalhando? Fale a verdade. Não conseguiu roubar mais dinheiro do coronel para nos pagar a bebida, por isso desapareceu." O colono, ignorando as palavras ácidas de Joaquim, disse: "Malaquias, sirva meu amigo Gaudério, pois hoje vamos tirar o atraso." "Nada disso. Hoje quem paga a conta sou eu," o outro replicou. Mas Desidério discordou: "Faço questão. Um amigo sempre paga a bebida do outro." "E aí, vai pagar para mim também?" Joaquim perguntou. Desidério fechou o senho ao responder: "Desculpe, mas só pago bebida aos amigos. Infelizmente, você não quis a minha amizade." Joaquim se desarmou: "Deixe de bobagem, homem. Somos amigos. Se não fôssemos, eu teria permanecido longe, assim como faço com muita gente desta cidade." Malaquias sentiu asco por aquele homem, porém resolveu apenas obedecer às ordens de Desidério. Gaudério e Joaquim aproveitaram e beberam muito. Desidério a todo instante mandava encher os copos dos dois. "Hoje você tem dinheiro para pagar a conta?" Joaquim perguntou. Desidério expôs o maço de cédulas e o administrador disse rindo: "Assim é melhor, pois eu não pago uma cachaça sequer." Por diversas vezes, o colono de Bernardi jogava a bebida fora sem que os dois percebessem, e algum tempo depois, fingindo estar bêbado, chamou: "Vamos embora, meus amigos."
Joaquim, antes de sair, pediu outra dose de cachaça e deixou Desidério pagando a conta. Gaudério e Joaquim conversavam fora da venda e Malaquias comentou: "Não sei como você aguenta andar com esses dois homens insuportáveis. São ordens do coronel." Desidério respondeu: "Não entendo por que o coronel paga altas somas com bebidas para esses malfeitores." O comerciante observou: "Fique calado. Na hora certa você vai saber." Desidério se despediu de Malaquias fingindo estar tão bêbado quanto aqueles dois. Enquanto cavalgavam, ele puxou conversa: "Vou precisar da ajuda de vocês." Joaquim, que estava menos bêbado, perguntou: "O que quer?" "Tenho 20 mil réis que consegui do coronel e eu estou querendo matar Tobias. Qual de vocês me ajuda?" "Eu faço o serviço," o administrador falou, "mas quero dinheiro na mão, e 20 mil é pouco." Desidério arregalou os olhos. "Você sabe o que são 20 mil réis? É uma mixaria diante do trabalho que teremos." Joaquim afirmou: "Quero 20 mil para matar Tobias." Gaudério, sem entender direito aonde o comparsa queria chegar, indagou: "Você quer os 20 mil réis só para você? E eu?" Joaquim respondeu sorrindo: 20 mil para mim e 20 para você. Portanto, o trabalho será feito no valor de 40 mil. 40 mil réis é muito dinheiro. Desidério falou indignado: "Não sei se conseguirei pegar esse montante." Joaquim gargalhou: Esqueci. Você só consegue o dinheiro da cachaça." Desidério, irritado, rebateu: "Dê-me alguns dias. Conseguirei os 40 mil." "Está falando sério?" perguntou o administrador, encarando-o. "Sou homem e, como tal, não volto atrás em minhas palavras," respondeu Desidério. "Só o que eu quero é dar o primeiro golpe. Quero que Tobias tenha uma morte lenta e dolorosa." Joaquim riu ao dizer: "Deixaremos você fazer o que quiser, e quando cansar, Gaudério e eu daremos cabo do infeliz." Desidério estava espantado com a frieza de Joaquim, mas fingiu concordar. O administrador, mudando o rumo da conversa, passou a tratar do outro assunto e voltou-se para Gaudério: "Vou precisar de sua ajuda. Estou querendo dar cabo de Jonas, pois ele, com aquela cara de sonso, sempre está às voltas com o doutor Silvério. Tenho absoluta certeza de que aquele infeliz tem falado o que não deve ao patrão. Vamos fazer isso hoje?" Gaudério perguntou animado: "Faz tempo que não sinto o prazer de matar." Joaquim, gargalhando, ajuntou: "É prazeroso mesmo, e quando a pessoa faz cara de coitadinho, aí eu golpeio com prazer." "E eu adoro quando vejo o sangue escorrer no rosto da pessoa," disse Gaudério. "O sofrimento alheio me dá prazer, e sentir o gosto de sangue me faz forte." Horrorizado com aquela conversa, Desidério ouviu Joaquim decidir: "Vamos matar o Jonas hoje, você quer participar?" O empregado do coronel sabia que precisava avisar o patrão, porém, como se livrar daqueles dois assassinos? Eles estavam dispostos a cometer o crime naquela noite, então, pensando rápido, ele falou: "Antes de matar Jonas, o que acham de darmos cabo de Tobias?" Joaquim pensou por alguns instantes e respondeu: "Só faço o serviço se tiver com o dinheiro na mão." "Está bem," falou Desidério. "Vou até a fazenda, pego o dinheiro e depois vamos dar cabo de Tobias." Joaquim riu satisfeito, pois era mais dinheiro para guardar em seu baú. Por isso, praticamente ordenou: "Então vá logo. Ficaremos esperando na casa de Gaudério, mas não demore." Desidério respondeu: "Terei que esperar o coronel se deitar. Por volta de meia-noite voltarei com o dinheiro." Joaquim pensou por alguns instantes e perguntou: "Com toda essa facilidade, você só tem 20 mil réis. Se fosse eu, já teria pelo menos 100. Preciso agir com calma." O outro obtemperou: "Não quero que o coronel desconfie." "O coronel achará falta do dinheiro pela manhã." Gaudério interferiu: "E depois ficará sabendo da morte de Tobias. O que você fará?" Desidério, rindo, respondeu: "Fugirei para a capital e ninguém mais ouvirá falar de mim." Joaquim gostou da ideia. "Então pegue logo uns 200 mil réis. Com esse montante, você não terá problemas financeiros." "É isso mesmo que eu farei," o colono respondeu. "E sua esposa?" perguntou o administrador. "Eu a deixarei para trás. Com esse dinheiro, arranjo a mulher mais bonita da capital." Joaquim gargalhou e disse: "Você é pior do que eu e Gaudério juntos."
Desidério montou em seu cavalo e galopou a toda velocidade rumo à fazenda. Enquanto isso, Joaquim e Gaudério foram ao sítio esperar por ele. Desidério chegou esbaforido e, gaguejando, disse a dona Emerenciana: "Preciso falar com o coronel urgente." A mulher, sem compreender o que acontecia, mandou que ele fosse até o gabinete do marido. Ao chegar, Desidério contou tudo ao patrão, inclusive o fato de os dois estarem planejando matar Tobias. Bernardo, preocupado, falou: "Chame Tobias agora." Desidério foi até a casa de Tobias e em pouco tempo os dois estavam diante do coronel, que disse ao empregado: "Quero que vá à cidade vizinha agora e fique por lá. Só volte quando eu mandar." O homem, sem entender nada, perguntou: "O que está acontecendo, coronel?" Bernardo contou tudo a Tobias. Este, assustado, perguntou: "Por que Desidério teve de me envolver nessa sujeira toda?" "Foi necessário." O patrão explicou, "senão o plano não iria funcionar. Mas não se preocupe, apenas pegue o automóvel e saia da fazenda." O coronel deu 5.000 réis para o empregado pagar uma pensão e o mandou esconder o automóvel em algum lugar. Depois que ele deixou a fazenda, o coronel se sentiu mais tranquilo, mas logo outra preocupação o envolveu. "Desidério, prepare meu cavalo," ele ordenou. "Preciso avisar Silvério de que aqueles assassinos pretendem matar Jonas." "Mas, coronel, eu terei que voltar para entregar o dinheiro a eles." Bernardo pensou por alguns instantes e falou: "Diga que não conseguiu pegar o dinheiro. Fale que eu estava trancado em meu gabinete." Tobias foi para casa e mandou a esposa e os filhos se esconderem na residência de Dona Francisca, pois temia pela vida da família. O coronel saiu em disparada, indo por outro caminho, pois sabia que se fosse pela estrada, forçosamente teria que passar em frente ao sítio de Gaudério. O coronel não estava habituado a andar pelo mato à noite, de modo que demorou mais de 40 minutos para alcançar seu destino. Ao chegar, contou tudo o que estava acontecendo a Silvério. Este, em desespero, perguntou: "E agora o que vamos fazer?" "Tive uma ideia," o coronel falou. "Mandarei o dinheiro por Desidério, porém, eles terão que atacar Jonas, e no momento do ataque, nós pegaremos em flagrante." "O senhor acha que essa ideia vai dar certo?" indagou Silvério. "Já deu. Hoje colocaremos as mãos nesses calhordas." Bernardo voltou à fazenda, arrumou um saco com 40.000 réis e mandou Desidério entregar o dinheiro aos 2 bandidos. "Coronel, eles virão atrás de Tobias e, como não o encontrarão, vão ficar bravos comigo." O colono falou assustado. "Ninguém fica bravo com 40.000 réis nas mãos," Bernardo observou. Desidério pegou o saco com o dinheiro e partiu ao encontro dos assassinos. Ao chegar, os dois bebiam o resto da cachaça que Gaudério tinha em um garrafão. Ao vê-lo, Joaquim falou: "Pensei que não fosse voltar." Desidério, trêmulo, entregou o saco de dinheiro nas mãos dele. "Não vamos fazer nada sem contar o dinheiro antes," o administrador de Silvério falou. "Quem me garante que há 40.000 réis neste saco?" Desidério disse: "Eu garanto." Joaquim ignorou a resposta dele e meia hora depois confirmou: "Está certo. Gaudério, agora é nossa vez de mandar mais um para o inferno." Gaudério pegou sua garrucha e Joaquim prendeu um pedaço de pau na sela do cavalo. Preocupado, Desidério perguntou: "Por que esse pau, homem?" "Gosto de bater até moer a cabeça da pessoa," Joaquim respondeu gargalhando. Gaudério, entusiasmado, indagou: "E você? Pegou o dinheiro para a fuga?" "Sim, eu escondi no mato." Nesse momento, um pensamento diabólico passou pela mente de Joaquim e, andando com calma, chamou Gaudério para fora dizendo: "Vamos matar Desidério. Ele escondeu dinheiro no mato. Sendo assim, ficaremos com 120.000 réis cada um." Gaudério, que gostava de Desidério, gritou: "Você enlouqueceu? Ele é nosso amigo." "Só tenho 2 amigos em minha vida: o dinheiro que guardo em meu baú e minha garrucha." "Pois eu não permitirei que faça alguma coisa contra Desidério. Ele provou ser meu amigo." "Deixe de bobagem, homem. Amigo é dinheiro no bolso." "Não. Se for para fazer isso, devolvo minha parte do dinheiro e fico longe de toda essa sujeira." Joaquim, percebendo que não conseguiria convencê-lo, falou: "Você é muito burro. Deixar de ganhar dinheiro por causa de um homem que nem sabemos quem é." "Desidério é meu amigo," o outro gritou.
Está bem, vamos à fazenda, Joaquim disse com irritação. É bom terminar logo com isso, pois amanhã tenho que estar na fazenda às 5 horas. Desidério, que permanecia no interior da casa, ouviu toda a conversa e pela primeira vez sentiu pena de Gaudério e assim pediu: Deixe-me acompanhá-los, quero ver uma pessoa implorar para viver. Os três saíram em direção à fazenda do coronel Bernardi e ao chegarem à casa de Tobias, Joaquim desceu do cavalo e o chamou, mas quem saiu foi a esposa dele, quem, sem saber o que estava acontecendo, olhou assustada para Joaquim e Gaudério, que gargalhavam sem parar. Naquele momento, a esposa de Tobias se arrependeu de não ter obedecido ao marido e ido se abrigar na casa da vizinha. Onde está Tobias? Perguntou Joaquim. Ele não está em casa, respondeu a mulher. Joaquim, não acreditando, empurrou-a para dentro e logo constatou que ela estava sozinha com os filhos. Onde está seu marido? Perguntou aos gritos. Não sei. Ele saiu à tarde e não voltou até agora. Ela mentiu. Os dois montaram nos cavalos e depois de se encontrarem com Desidério, que os esperava na porteira da fazenda, os três homens foram à cidade. Lá chegando, viram que a venda de Malaquias estava fechada e as ruas desertas. Joaquim, rindo, disse a Desidério: Você é azarado. Quer saber? Vamos deixar para pegar o Tobias amanhã. Vamos aproveitar que estamos preparados e dar um jeito em Jonas, aquele fofoqueiro. Desidério, apavorado, contestou: Mas não foi isso que combinamos. Mas foi isso que eu decidi. Joaquim respondeu com raiva. Os três seguiram para a fazenda de Silvério e, ao chegarem, tudo parecia calmo como de costume. Silvério mandara avisar Jonas de que Joaquim iria atacá-lo naquela noite e o peão com ódio falou: Não sou rato para fugir. Se Joaquim quer me matar esta noite, que assim o faça, pois caso contrário, eu o mandarei para o inferno. O coronel estava novamente a caminho da fazenda do amigo, acompanhado por 2 de seus homens. Os três estavam armados e a escuridão seria total, se não fosse o fato de ser lua cheia. Silvério deu ordens para que ninguém saísse de casa naquela noite, inclusive Dona Maroca, que teve de se abrigar na casa grande. Maria José e seus filhos também ficaram escondidas, enquanto Jonas continuava em sua casa. Jonas, embora fosse um homem de estatura mediana, era valente e sempre dizia que não temia ninguém. Benedito, ao ficar sabendo que ele corria perigo, decidiu levar os sobrinhos à casa grande e fazer companhia ao peão. Ele estava cansado, mas mesmo assim sentia a tensão percorrer-lhe o corpo. Joaquim estava visivelmente alterado, pois naquela tarde havia bebido, porém ainda continuava lúcido. Desidério tremia qual folha ao vento, mas tentava pensar nas terras que conseguiria depois daquele trabalho arriscado. Joaquim foi até o riacho, molhou a cabeça, lavou o rosto e ordenou a Gaudério: Cuide de seu amigo para que ele não faça nenhuma besteira. Desidério, irritado, respondeu: Joaquim, estou cansado de suas provocações, saiba que eu sou um homem. O outro gargalhou ao responder: Você está mais para um rato, agora saia da minha frente. Joaquim sentou-se no mato e não viu 2 entidades malfazejas que estavam à sua frente. Uma delas dizia: Chegou a vez de se vingar, mate o Jonas e depois fuja com o dinheiro. Há tempos Jonas o vem traindo, ele quer seu lugar como administrador. Inimigo é bom morto. O assassino, tomado de ódio, disse: Jonas quer o meu lugar, mas o que conseguirá será uma cova rasa ao lado de Zaqueu. Gaudério, sem compreender a fúria dele, perguntou: O que aconteceu, Joaquim? Jonas será só meu. Você não colocará as mãos no calhorda, pois ele vai sofrer muito antes de morrer. Quero arrancar a língua dele e pendurar na cerca para os abutres. Gaudério, que nunca vira Joaquim transtornado daquela maneira, voltou a perguntar: O que aconteceu, homem? O administrador, com os olhos injetados de ódio, respondeu: Quero a cabeça de Jonas. Primeiro lhe darei a surra que merece e quebrarei todos os seus ossos. Depois quero cortar sua língua e, quando ele não estiver aguentando mais, cortarei sua cabeça e a colocarei sobre o mourão da cerca. Gaudério, arregalando os olhos, disse: Credo, parece que o diabo tomou conta do seu corpo. Joaquim, sem se dar conta da influência dos 2 espíritos, repetiu o pensamento deles: Sou servo do diabo e faço o que ele mandar. Desidério fez o sinal da cruz e com voz trêmula perguntou: O que está acontecendo?
Sinceramente não sei, Gaudério respondeu. Enquanto isso, na fazenda de Silvério, o coronel chegou com seus homens e falou orientando-os. Se quisermos jogar esses calhodas na cadeia, temos que esconder Jonas. Mas não está tudo certo? Silvério perguntou. É melhor escondermos Jonas por hora e amanhã mandar vir da cidade vizinha 2 policiais para que sirvam de testemunha do delito. O coronel falou. Com a palavra de 2 policiais, esses calhordas não sairão tão cedo da cadeia. Tem razão, concordou Silvério. Então todos seguiram para a casa de Jonas. Lá chegando, o patrão ordenou. Jonas, venha conosco. Precisamos protegê-lo. Desculpe, doutor, mas não vou sair da minha casa. Estou disposto a matar ou morrer, mas não fugirei como um rato. O peão respondeu. Deixe de ser teimoso. Bernard gritou. É melhor um gato vivo do que um leão morto. Venha conosco e fique escondido até amanhã à noite. Benedito, preocupado com o amigo, falou. Obedeça aos patrões, Jonas. Você tem 3 filhos para criar e uma esposa trabalhadora que precisa de você. Jonas, ao pensar nos filhos, deixou seu coração se enternecer. Onde pretende me esconder, doutor? Ele perguntou. Você ficará na casa grande até amanhã à noite. De manhã, mandarei Benedito ir à cidade vizinha e trazer 2 soldados para que sirvam de testemunha do atentado. Sendo assim, esses 2 apodrecerão na cadeia. Benedito se intrometeu na conversa, dizendo, mas eles vão ver os soldados aqui e desconfiarão. O coronel, sorrindo, respondeu, não se preocupe. Durante o dia eles ficarão em minha fazenda e na calada da noite eu os trarei até a casa grande. Jonas sairá com a desculpa de tomar uma fresca e quando Joaquim se aproximar para realizar seu ato infame, os soldados e nós, digo Silvério e eu, prenderemos os sujeitos e os levaremos à delegacia da cidade vizinha. Benedito gostou da ideia e disse ao amigo, esse será o melhor caminho. Jonas, ao pensar nas chicotadas que levara, acrescentou, farei o que me pedem, mas por favor, não me impeçam de dar uma surra naquele miserável. Silvério riu ao dizer, permitirei que faça o que quiser, só não o mate. Lembre-se, você tem filhos para criar. Jonas acompanhou os 2 homens à casa grande. Benedito, que estava decidido a deixar os sobrinhos na casa do patrão, mudou de ideia, resolvendo levá-los para casa e fazer-lhes companhia. Naquela noite, todos ficaram na casa grande, exceto Benedito e os sobrinhos. Depois de 40 minutos, enfim, os 3 homens chegaram à fazenda de Silvério, que com a luz apagada, observava-os entrarem em sua propriedade. Joaquim foi direto à casa de Jonas, encontrando-a totalmente às escuras. Então, tomado de ódio, desceu de seu cavalo e começou a chutar a porta. Assim que a derrubou, entrou e percebeu que não havia ninguém ali. Estranho. Onde foi parar Jonas e sua família? Perguntou com raiva. E Gaudério disse, vamos embora daqui antes que nos vejam. Posso não pegá-lo hoje, mas amanhã ele não escapa. O assassino rosnou. Desidério respirou aliviado, pois estava com muito medo de que uma tragédia acontecesse naquela noite. Joaquim montou em seu cavalo e falou, vá para casa, Gaudério. Amanhã nos falamos. Depois virou-se para Desidério e ordenou, quero todo o dinheiro que pegou do coronel. Caso contrário, não cumprirei a parte do combinado. Amanhã lhe darei os 200.000 réis para dividir com Gaudério, respondeu o colono de Bernard. Gaudério, indignado, contestou, não foi isso que combinamos. O preço antigo era para realizar o trabalho hoje, mas como nada deu certo, o preço será outro amanhã. Joaquim vociferou. Você está louco, Gaudério gritou. Vá descansar e amanhã conversaremos. Cuidado, Joaquim o advertiu. O negrinho Osório, por falar grosso comigo, está sem memória. Gaudério sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Desidério não viu a hora de se livrar daqueles 2, de modo que saiu em disparada rumo à fazenda. O coronel estava preocupado com ele e, ao ouvir a cavalgada, saiu para a varanda, chamando-o. O colono desceu do cavalo e, pálido, disse, Coronel, aquele Joaquim é o demônio em pessoa. Agora ele quer os 200.000 que eu disse que estavam escondidos no mato. Não vou entregar uma quantia dessas àquele assassino, Bernard falou com raiva. Desidério, arrependido, pediu, Coronel, eu não quero mais contato com aqueles homens.
Fique calmo, sossegou o patrão. Amanhã seu trabalho terminará. Bernard contou-lhe todo o plano, deixando Desidério mais tranquilo. O colono chegou à sua casa em segurança, porém naquela noite não conseguiu dormir, pois a tensão sofrida momentos antes o fizera perder por completo o sono. Capítulo 20. Silvério estava preocupado com a vida dos colonos, de modo que faltavam poucos minutos para as 4 horas da manhã, quando Insone resolveu se levantar. Trancou-se em seu gabinete e se pôs a pensar em Joaquim e suas maldades. Logo passou a ouvir os primeiros movimentos na fazenda, principalmente de Ageu, que já estava arrumando os latões para colocar o leite. Silvério foi até a mangueira e perguntou: Benedito já saiu de casa? Sim, senhor. Ele está prendendo os bezerros. Por favor, diga a ele para vir conversar comigo em meu gabinete. O rapazinho saiu apressado ao encontro de Benedito, que, ao saber da ordem do patrão, terminou de prender os bezerros e apressou-se em direção à casa grande, a fim de saber o motivo pelo qual fora chamado. Ao entrar, Zulmira já acendia o fogão enquanto Maria José arrumava as cestas de pães. Benedito cumprimentou as duas mulheres e disse: Doutor Silvério mandou me chamar. O patrão está no gabinete, pode entrar. Benedito atravessou a imensa copa e depois a sala, batendo levemente na porta do escritório. Pode entrar. Silvério autorizou a ouvir as batidas. O senhor mandou me chamar, doutor. Benedito perguntou assim que entrou no escritório. Por favor, feche a porta. O fazendeiro pediu. Benedito obedeceu e voltou a perguntar: em que eu posso ajudar? Hoje quero que se esqueça dos trabalhos da fazenda. Acompanhe Jonas onde ele estiver, pois Joaquim poderá tentar realizar seu intento durante o dia. Leve sua arma, e se acontecer alguma coisa, quero que proteja Jonas. Sim, senhor. Benedito respondeu com firmeza. Hoje você será a sombra dele. Silvério prosseguiu. Sinto que a animosidade entre esses dois homens poderá desencadear alguma tragédia. Benedito anuiu com a cabeça e saiu em seguida. Ao encontrar Jonas, disse-lhe: Hoje ficaremos juntos o dia inteiro. O patrão teme que Joaquim possa lhe fazer algum mal. O peão, erguendo a camisa, mostrou o facão que trazia na cintura. Benedito meneou a cabeça negativamente e ralhou com ele. Deixe de bobagem, homem. Estarei com você para protegê-lo. O outro riu nervosamente e respondeu: Não quero que suje suas mãos no sangue imundo daquele sujeito. Jonas, você é meu melhor amigo. Não me perdoarei se algo lhe acontecer. Feliz é o homem que tem um amigo como você. O peão atalhou, apoiando a mão no ombro do companheiro. Benedito o olhou seriamente e falou: Hoje você não irá ao cafezal. Ficaremos ao redor da casa grande, pois aqui Joaquim não terá o topete de importuná-lo. Jonas, batendo levemente a mão no facão que trazia sob a camisa, disse: Joaquim vai querer me encontrar sozinho, mas ele mal sabe o que eu espero. Por favor, coopere comigo, Benedito insistiu. Mas o que eu farei o dia inteiro? Não estou acostumado a ficar à toa. Fique descansando, Benedito falou. Se Deus quiser, hoje mesmo esse tormento acabará. E a conversa terminou assim. Passava das 7 horas da manhã quando Silvério resolveu ir à fazenda de Bernard. Ao chegar, encontrou o coronel fazendo seu desjejum e foi logo dizendo: Amigo, a noite foi longa. Não consegui pregar os olhos, pois estou preocupado com o rumo que as coisas tomaram. Bernard respondeu com calma: Seu calvário acaba hoje. Enfim, chegou a hora de colocarmos aquele homem atrás das grades. Silvério estava visivelmente preocupado e rejeitou o convite para o desjejum. O coronel terminou de tomar o café e o chamou para irem à cidade. Precisamos buscar 2 soldados para nos ajudar a proteger Jonas e os demais. O fazendeiro estava ali justamente para pedir esse favor ao amigo, pois sabia se tratar de homem influente naquela região. Bernard, arrumando seu suspensório, pegou o chapéu e disse: Vamos. São 2 horas de viagem, mas teremos de ir com seu automóvel, pois ontem emprestei o meu para Tobias. Os dois partiram rumo à cidade e o coronel, tentando distrair o amigo, começou a falar sobre a primeira fazenda que seu pai conseguira e depois as outras que agora lhe pertenciam.
Silvério dirigia sem olhar de lado, pois a estrada de terra era cheia de buracos e ele tinha medo de ficar preso em um deles. É tão difícil conseguir verba para consertar pontes. Imagina se fôssemos pedir verba para acertar essas estradas. Bernardi comentou e começou a falar sobre o governo provisório de Getúlio Vargas. Gosto daquele homem. Ele demitiu todos os governadores, exceto das Minas Gerais, e, além disso, criou 3 ministérios. Silvério, que estava desinformado sobre as medidas do governo, perguntou que ministérios ele criou. Como o coronel era um homem politicamente influente, fazia questão de se manter bem informado sobre as últimas medidas do governo. Com isso, respondeu: Getúlio Vargas criou os Ministérios do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse homem fará muito bem ao Brasil. Silvério acrescentou: assim espero. Ao que tudo indica, Getúlio Vargas será a luz para o povo pobre deste país. Bernardi, que defendia abertamente Getúlio Vargas, ficou feliz com o comentário. Os dois passaram por diversas estradas ruins, embora a paisagem fosse bela. Depois de 2 horas e meia, finalmente chegaram à delegacia de polícia da cidade. O coronel foi logo entrando e abraçando o delegado, que era um velho amigo. Depois de apresentar Silvério a ele, falou: Pedro, viemos lhe pedir um reforço policial. O delegado, que quase não tinha ocorrências em sua delegacia, a não ser pegar bêbados nas ruas, perguntou: o que aconteceu? Bernardi informou tudo o que estava acontecendo nas redondezas das fazendas deles, os assassinatos, os roubos, a confissão dos assassinos e o plano de matar outros homens. O delegado se emperdigou na cadeira e disse: Coronel, como vê, minha delegacia é pequena, só tenho 2 soldados para cuidar de toda a cidade. Bernardi puxou o suspensório e perguntou: o amigo vai me negar um pedido? Pedro sabia que, se não fosse pela ajuda do coronel, ele não seria o delegado daquela cidadezinha. Sentindo-se pressionado, respondeu: posso deixar que meus 2 soldados os acompanhem até sua fazenda, mas quem cuidará da delegacia? O coronel puxava o bigode toda vez que se sentia contrariado, como agora, de modo que disse: se o amigo não nos ajudar, poderei ir até a capital para conversar com o governador e pedir que ele envie mais soldados para a sua delegacia. O delegado sentiu o peso das palavras de Bernardi e disse em tom conciliador: há quantos anos nos conhecemos, coronel? O homem riu e respondeu: desde que você andava de calças curtas. O delegado também riu e falou: enviarei meus 2 soldados para acompanhá-los, porém, se esses homens forem pegos, precisarei que sejam trazidos à minha delegacia para esclarecimentos. O coronel, puxando mais uma vez o bigode, falou com firmeza: não, eles não devem vir aqui para esclarecimentos, mas para serem presos e julgados segundo o rigor da lei, pois são assassinos e ladrões. O delegado, mudando o tom da conversa, concordou: sim, mandarei meus homens acompanhar os senhores e prenderem os meliantes. Peça a seus homens que levem roupas comuns. O coronel orientou, pois durante a tarde eles serão meus hóspedes e somente à noite serão cumpridores da lei. O coronel não pede, manda, o delegado disse sorrindo. Bernardi gostava do senso de superioridade que tinha diante dos outros e asseverou: continue assim, gosto de presteza e atenção. O delegado chamou os únicos soldados que havia na delegacia e mandou que acompanhassem Bernardi à fazenda. Os 2 prontamente obedeceram. Assim que se viu só, o delegado disse para si mesmo: terei que ficar na delegacia esta noite, mas o que poderei fazer? É graças ao coronel que tenho esse cargo. Os 4 entraram no automóvel e logo saíram da cidade em direção à fazenda. Enquanto dirigia, Silvério percebeu que os soldados estavam acanhados e perguntou: qual o nome de vocês? O mais alto respondeu: meu nome é Barnabé. E o meu é Lindomar, disse o outro. O coronel passou a falar sem parar e em dado momento perguntou: há quanto tempo são policiais? Lindomar respondeu: há 5 anos, senhor. E você, Barnabé? Há 2 anos. Silvério indagou: acontecem muitas ocorrências na cidade? Lindomar, que era o mais falante, respondeu: não, doutor.
O que geralmente acontece são bêbados fazendo escândalos nas ruas ou o marido surrando a esposa. E o que vocês fazem? Quando o sujeito é valentão, nós o levamos para passar uma noite na cadeia. Quando se trata de bêbados fanfarrões, damos um corretivo e o levamos para casa. Bernard gargalhou e depois disse: então vocês são pagos para cuidar de bêbados e valentões. Silvério lançou um olhar de reprovação para ele, comentando: amigo, desculpe minha franqueza, mas creio que todo trabalho é digno de nosso respeito. Não importa se você é advogado, juiz, médico ou soldado, o trabalho enobrece o homem. Bernard sentiu seu rosto bonachão corar de vergonha e se justificou. O amigo não está pensando que eu menosprezo a profissão de nossos soldados, não é? Silvério respondeu formalmente: espero que não. Bernard ficou calado por alguns minutos e depois começou a relatar o que estava acontecendo na fazenda de Silvério. Os soldados se mostraram intimidados, afinal, nunca haviam enfrentado assassinos antes. Vocês não estão com medo, não é? Silvério perguntou. Bernard soltou uma gargalhada ao dizer: acho que o amigo está menosprezando a coragem dos nossos heróis. Silvério sentiu sangue subir por sua face. Desculpem, não foi isso que eu quis dizer. Um dos soldados, batendo levemente em seu revólver, respondeu: somos agentes da lei e temos permissão federal para atirar caso um bandido se mostre perigoso. Silvério, olhando de soslaio para o coronel, continuou a dirigir em silêncio. Bernard, que não conseguia ficar muito tempo calado, passou a dizer: antes de chegar à fazenda, é preciso que troquem de roupas, pois não quero que ninguém saiba que vocês são policiais. Barnabé disse: desculpe, mas o delegado não nos avisou que era para trazer roupas comuns. Silvério pensou por uns instantes e falou: vamos pegar esse atalho e ir para outra cidade. Lá poderemos comprar roupas novas para os nossos amigos e eles não chamarão atenção. Lindomar falou: faça o que os senhores quiserem, mas no momento em que entrarmos em combate, quero estar usando meu cap, afinal, somos representantes da lei. O coronel explicou: não se preocupem. Quando chegar o momento de irmos para o local onde está programado o assassinato, quero que usem o uniforme policial, pois isso irá intimidar os assassinos. Vendo que os policiais tinham aprovado a ideia, ele salientou: e enquanto estiverem em minha fazenda, por favor, escondam suas armas. Os dois prometeram cumprir as ordens. Passava das 4 horas da tarde quando chegaram à fazenda do coronel. Lindomar e Barnabé trocaram de roupas conforme o combinado. Os homens estavam com fome e rapidamente foi providenciado o almoço. Os 4 comeram ali mesmo na cozinha, sem nenhuma formalidade. O coronel estava entusiasmado e por isso exclamou: é hoje que pegaremos Joaquim. Segundo Desidério, ele tem dinheiro no baú, e por dinheiro, este é dinheiro do amigo de Silvério. Não posso deixar a esposa de Joaquim sem dinheiro para suas previsões, o fazendeiro falou com sinceridade. Mas esse dinheiro é do amigo, afinal ele o vem roubando há anos. Bernard falou com irritação. Silvério, não querendo estender a conversa, mudou de assunto e juntos passaram a planejar como fariam durante a noite. Lindomar e Barnabé estavam cansados da viagem, de modo que pediram para descansar. O coronel, como bom anfitrião, ofereceu-lhes um dos quartos de hóspedes, onde havia 2 camas. Assim que terminaram de combinar o trabalho para a noite, Silvério voltou para casa a fim de saber como as coisas estavam indo. Chegando à fazenda, Silvério encontrou Jonas cuidando da horta perto da casa grande. Como estão as coisas? Ele perguntou ao empregado. Jonas, sorrindo, respondeu: está tudo bem, patrão. O Joaquim não se importou com o fato de eu não ter ido ao cafezal. Você fez muito bem em não ir até lá. Aquele homem é traiçoeiro e está pouco se importando em fazer suas maldades à luz do dia. Benedito estava a certa distância de Jonas e viu quando o colono conversava com o patrão. Como era um homem discreto, não se aproximou para saber sobre o que falavam. Nesse momento, a figura de Zaqueu se formou ao lado de Silvério e com suavidade disse mentalmente para que o patrão mandasse chamar o médico.
O fazendeiro sentiu as palavras do espírito, chamou Benedito e falou: "O doutor Toledo está na cidade. Vá até lá e peça que ele venha conversar comigo antes de partir para a cidade vizinha." Benedito pensou se tratar de algum problema com Osório e perguntou preocupado: "A vinda do médico tem a ver com o Osório, doutor?" Silvério, sabendo que o rapaz estava bem, mentiu: "Sim, pedirei que ele examine o Osório e jante conosco." Benedito atrelou sem demora o cavalo, a charrete e saiu em direção à pequena cidade. Em pouco mais de 40 minutos, chegou ao destino e procurou se informar na venda de Malaquias. "Onde posso encontrar o doutor Toledo?" O comerciante, apontando para uma rua, disse: "Veja, ele já está indo embora." Benedito correu, chamando pelo médico, que parou para atendê-lo. Sem rodeios, ele transmitiu o recado de Silvério. Preocupado, Toledo perguntou: "O rapaz piorou?" "O pobrezinho está desmemoriado." "Como assim? Quando saí da fazenda ele se lembrava de tudo?" Benedito, com lágrimas nos olhos, passou a falar sobre a amnésia de Osório e, preocupado, o médico disse: "Vou atender Dona Isabel e em seguida irei ter com Silvério. O senhor quer que eu espere?" Toledo respondeu: "Não será necessário, estou de automóvel." Benedito então se despediu ali mesmo e tratou de voltar à fazenda. Joaquim não via, mas duas entidades andavam ao seu lado e cada vez que via Jonas, ele sentia ímpeto de matá-lo ali mesmo na frente de todos. Por um momento, o administrador teve vontade de tomar café, então resolveu pedir uma xícara a Zulmira. Ao se aproximar da janela, o homem, sorrindo, perguntou à velha cozinheira: "Zulmira tem café?" Ela não o via mais como antes e respondeu secamente: "Entre. Você não é cachorro para tomar café fora de casa." Joaquim deu a volta e, encontrando Osório sentado junto à soleira da porta, comentou com maldade: "E aí, negrinho, ainda não se lembra de mim?" Osório, fixando o olho nele, fingiu: "Quem é o senhor?" "Sou seu amigo. Costumávamos pescar juntos quase todas as tardes." O homem respondeu com ironia. Irritada, Zulmira disse: "Deixe Osório em paz, não vê que ele está doente?" Joaquim, gargalhando, respondeu: "Para curar esse negrinho vagabundo, é só dar um balaio de grãos para ele carregar." "Como pude ser tão cega durante todos esses anos?" A cozinheira falou revoltada: "Você é muito pior do que as pessoas falam." "Só você não vê que sou o filho preferido do demônio." Joaquim vociferou. Zulmira arrepiou-se dos pés à cabeça, dizendo: "Cruz credo, tome seu café e vá trabalhar." "Sempre lhe tive respeito." Ele falou com raiva: "Mas se continuar a me tratar assim, quando eu for o dono desta fazenda, mandarei erguer um tronco só para você." A mulher explodiu: "Você está enlouquecendo? Suma agora da minha cozinha." Joaquim, gargalhando, ia se retirando quando deu um safanão na cabeça de Osório. Nesse momento, Bernadette entrou na cozinha e indagou: "O que esse homem faz aqui?" Zulmira, sem rodeios, contou o que havia acontecido e a esposa de Silvério falou com raiva: "Se tivesse coragem, eu colocaria veneno no café desse traste." Osório, com os olhos úmidos, continuou a fingir que não estava entendendo nada e Bernadette perguntou: "Osório comeu?" "Não, senhora. Não almoçou, não comeu bolo e não quis nem mesmo as cocadas que sempre gostou." A patroa, penalizada, comentou: "Precisamos cuidar deste rapaz. Se continuar assim, morrerá de inanição." O que as duas mulheres não sabiam era que Osório sofria por Lúcia, sua primeira namorada, e não pela falsa amnésia. Bernadette disse: "Zulmira, faça uma canja que eu mesma darei a Osório." Maria José adentrou a cozinha nesse instante, levando hortaliças frescas. Zulmira falou a ela: "Maria, vá até o galinheiro e pegue a galinha mais gorda que houver." A sinhá mandou preparar uma canja para Osório. A mulher saiu, foi até o galinheiro, que ficava a certa distância da casa, e escolheu um frango. No que dependesse das mulheres daquela casa, a falta de apetite do rapaz sem memória estava com as horas contadas. Capítulo 21. A paisagem na fazenda estava belíssima naquele fim de tarde. Os raios dourados do sol deixavam a grama mais colorida. O céu afogueado, mantendo as bordas azuladas, embelezava o horizonte.
Maria José olhou para o monte ao longe e disse com satisfação: Não entendo como Jonas insiste em dizer que Deus não existe. Vejam como a tarde está especialmente linda. Dona Maroca se aproximou dela e juntas passaram a admirar o pôr do sol. Os belos céus atestam a bondade e o amor de Deus. A viúva falou: Se aqui na terra, que é uma cópia imperfeita dos mundos espíritas, é bonito, imagine para aqueles que estão do outro lado da vida. A esposa de Jonas suspirou e disse: Se morrer for tudo isso que a senhora diz, a morte não é algo ruim. Morrer? Haverá o dia em que a maioria das pessoas acreditará que a morte não existe, que o que existe é a extensão da vida, porém em dimensões diferentes. Zulmir, ouvindo a divagação das duas mulheres, interferiu. O céu pode ser tudo isso que a senhora diz, mas, sinceramente, eu quero continuar a viver na terra. Dona Maroca, sorrindo com complacência, respondeu: É compreensível as pessoas terem medo da morte, afinal, todos nós temos medo do desconhecido. Mas se analisarmos a morte como realmente é, chegaremos à seguinte conclusão: ela não existe. O que existe é apenas uma viagem que todos nós faremos, quer queiramos ou não. Todos nós temos medo da morte, Maria José pontuou. Nem todos, disse a viúva, eu mesmo não tenho. Zulmira se benzeu. Deus me livre, morrer dói. É aí que a senhora se engana, falou Maroca. Morrer propriamente não dói. O que causa sofrimento são as enfermidades que antecedem a morte. Como a senhora sabe de tudo isso? Perguntou Maria José. Os próprios espíritos da codificação nos informaram sobre isso. Com sinceridade, a esposa de Jonas ajuntou. A senhora tem uma maneira bonita de ver a vida, porém nós não temos certeza de nada. As pessoas que pensam na vida espiritual creem para ver, mas as materialistas, como Jonas, precisam ver para crer. A viúva explicou. Um exemplo de pessoa materialista era São Tomé, que disse que, a menos que visse Jesus e tocasse em suas chagas, não acreditaria. Jesus realizou seu desejo e apareceu em um lugar fechado para os discípulos, deixando Tomé tocar suas chagas. Devemos ser pessoas de fé, porém não devemos deixar que a fé nos deixe cegos a ponto de agirmos com insanidade. Como é que a fé pode nos deixar cegos? Maria José perguntou. Bem, existem dois tipos de fé, a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que foge à razão, fazendo com que a pessoa passe a agir com insanidade. O exemplo de fé cega é quando a pessoa cai nos laços do fanatismo religioso e deixa de raciocinar com lucidez, passando a agir sem pensar. Como temos observado no transcorrer da história, muitas pessoas morreram pelo fanatismo religioso. Chamamos de fé cega porque ela tem o dom de cegar a capacidade de entendimento da pessoa. O fanatismo cega a pessoa de tal maneira que a única coisa que ela quer é dominar os outros, abusando do seu poder. O exemplo disso é a chamada Santa Inquisição, quando os clérigos religiosos matavam as pessoas, acusando-as de heresia e condenando-as à fogueira. Maria José não conhecia a história da igreja, de modo que disse assustada: Isso é verdade? Sim, respondeu Dona Maroca. Eles praticaram esses crimes hediondos movidos pela fé cega e principalmente pelo exercício exacerbado de poder. A fé raciocinada, ao contrário, leva a pessoa a desenvolver uma fé inabalável, que faz encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada nos faz pensar em tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Afinal, essa é uma das máximas do Cristo. E com isso, tornamo-nos pessoas melhores, habilitando-nos a viver em uma das belas moradas do Pai. Em meio ao diálogo, Bernadette voltou à cozinha perguntando: A canja está pronta? Zulmira, mexendo o conteúdo da panela, respondeu: Estou terminando, sinhá. Com a presença da patroa, as mulheres voltaram aos seus afazeres, deixando a conversa para mais tarde. Dr. Toledo foi introduzido ao gabinete de Silvério e, preocupado, perguntou: Como está o rapaz? Fiquei sabendo que ele está com amnésia. Silvério esboçou um sorriso ao dizer: Osório está bem. Ele está fingindo uma amnésia como medida de proteção. O médico respirou aliviado e indagou:
Então por que me chamou aqui? Silvério compassadamente contou-lhe tudo o que estava ocorrendo, sem esconder nenhum detalhe. O médico, ao saber dos últimos acontecimentos, foi enfático. Isso que vocês estão planejando fazer é muito perigoso. Por isso que eu quero por perto o Dr. Toledo. Se houver alguma emergência, o senhor estará aqui para nos ajudar. Não posso ficar na fazenda esta noite, o médico disse. Eu pago dobrado, ou melhor, pago o triplo, pois não quero que haja mais mortes por aqui. A questão não é dinheiro, Toledo explicou. São os pacientes que estão me aguardando no hospital. O fazendeiro pensou por alguns instantes antes de falar. Embora seus pacientes estejam doentes, o senhor poderá chegar amanhã de manhã e atendê-los, mas se houver qualquer incidente aqui, a morte será certa. O senhor fez o juramento de Hipócrates de salvar vidas. Está bem, o médico concordou, mas se não houver nenhum incidente, eu vou embora ainda de madrugada. Silvério agradeceu e eles conversaram sobre outros assuntos até a hora do jantar. O médico conversava mais do que comia e o jantar transcorreu tranquilamente. Jonas estava inquieto, andava de um lado a outro e cada vez que pensava em Joaquim seu ódio aumentava. Benedito permanecia ao seu lado, tentando acalmá-lo, pois naquela noite ele ficaria em casa esperando o administrador. O facão continuava em sua cintura e Benedito aconselhava: não faça nada, Joaquim. Você não merece o sentimento de culpa que carregará pelo resto da vida caso venha matá-lo. Jonas, parecendo não ter ouvido nada, pediu: Benedito, leve meus filhos à casa grande. Ficarei aqui, afinal sou homem, e como tal não fujo à luta. Chegou a hora da vingança. Não posso deixá-lo sozinho, o outro explicou, são ordens do Dr. Silvério. Maria José, preocupada, foi buscar os filhos para ficarem com ela na casa grande. Ela tentou convencer o marido a acompanhá-la, mas ele se recusou a ir. Os minutos passavam lentamente e Jonas estava à beira de um ataque de nervos. Então, querendo se livrar de Benedito, falou: por favor, vá dizer ao Dr. Silvério que eu quero uma arma. Jonas não sabia que havia 2 soldados na casa grande. Benedito, inocentemente, fez o que o amigo lhe pediu, e assim que ele saiu, Jonas resolveu dar uma volta. Passava das 10 horas da noite, quando Joaquim chegou à casa de Gaudério e disse rindo: hoje eu quero tomar banho no sangue daquele safado do Jonas. Gaudério, entusiasmado, perguntou: vai cortar a língua dele e colocar sua cabeça no mourão? Certamente, meu amigo. O outro disse gargalhando: Jonas sentirá na pele o que me fez. Os 2 homens não viam, mas 2 entidades malévolas gargalhavam junto a eles. Joaquim, como você sabe, já fizemos muitas coisas juntos. Gaudério falou, mas nunca o vi com tanto ódio. A entidade falou algo e Joaquim repetiu sem perceber: hoje estou possuído pelo pior demônio dos infernos. Quero sangue e, se abusar, eu devoro um pedaço da carne daquele peão. Os 2 homens montaram nos cavalos e rumaram para a fazenda. O coronel, que estava na propriedade de Silvério, mandou que um dos soldados ficasse escondido próximo à porteira, enquanto o outro aguardava perto da casa de Jonas. O que eles não sabiam era que o peão havia saído de casa e caminhava a esmo pela fazenda. Lindomar, que ficara próximo à cerca, logo ouviu o tropel de cavalos e, com isso, abaixou-se perto de um tufo maciço de plantas, tornando-se completamente invisível a quem aparecesse pela porteira. Enquanto isso, Barnabé estava a 50 metros, olhando fixamente para a casa de Jonas. O coronel mandou que deixassem a casa grande na mais completa escuridão. Maria José e as crianças ficaram no mesmo quarto onde Osório estava. Zulmira, amedrontada, sentou-se em um banco, ouvindo os ruídos que vinham do lado de fora da casa. Nesse momento, Benedito entrou na residência de Silvério. Doutor, ele falou, o Jonas mandou vir conversar com o senhor e quando voltei ele não estava mais em casa. Não acredito que ele me desobedeceu. O fazendeiro falou com irritação. Eu havia ordenado que ele ficasse em casa. Vou procurá-lo, doutor, disse Benedito. Nada disso, ordenou o coronel. Fique aqui, pois mandarei meus homens o procurarem. Eles estão armados. O médico que acompanhava toda aquela movimentação exclamou: meu Deus, isso está parecendo uma guerra. Sim,
Uma guerra do bem contra o mal. Silvério anuiu. Nesse momento, Joaquim passou em frente à casa grande e, como era comum deixarem tochas com querosene acesas, não estranhou o fato. O que ele e seu companheiro não sabia era que todos os olhavam da janela. De repente, quem apareceu em frente aos cavalos dos dois homens foi Jonas, que gritava impropérios ao administrador. O médico disse: "Meu Deus, Jonas enlouqueceu." Joaquim desceu do cavalo, pegou o cabo de machado que trazia preso à sela e grunhiu: "Hoje você vai morrer, mas antes de morrer, vou lhe dar uma surra que jamais se esquecerá." Jonas, irritado, gritou: "Hoje você vai pagar pelas chicotadas que me deu. Você verá que eu sou homem." Gaudério desceu do cavalo, dizendo: "Vamos pegá-lo." Silvério, desesperado, falou: "Vamos sair e socorrer Jonas." "Não", retrucou o coronel. "Os soldados estão lá fora, deixemos que eles resolvam essa questão." "E onde estão aqueles imprestáveis?" Silvério perguntou. Bernardo, que confiava nos soldados, respondeu: "Calma." Mas o médico também estava preocupado e comentou: "Vamos intervir antes que alguém se machuque." O coronel, passando a mão no bigode em um gesto nervoso, ordenou: "Ninguém sai daqui." Silvério mandou que Bernadette se trancasse em seu quarto. Benedito estava junto a Maria José, Maroca, Osório e Zulmira. Os filhos de Jonas choravam ao ouvir a gritaria que vinha de fora. Ageu e seus irmãos estavam trancados em casa. Enquanto isso, a discussão se fazia ouvir quase por todas as casas da colônia da fazenda. E Jonas disse: "Você é um ladrão sem vergonha. Roubou e matou pessoas só para conseguir seu pedaço de terra." Joaquim, agindo de modo superior, gargalhou: "Vou arrebentar sua cabeça e comer esse miolo mole que tem aí dentro." Ele tentava se aproximar, porém Jonas dava golpes de facão no ar. Gaudério ria sem parar, dizendo: "Implore por sua vida, pois hoje descerá aos infernos." Joaquim também gargalhava como se alguma força invisível tivesse tomado conta do seu ser. Lindomar se aproximava lentamente com a arma em punho, quando Joaquim acertou uma paulada na cabeça de Jonas. Depois do primeiro golpe, houve uma sequência de pauladas, principalmente no peito e na cabeça do peão. O coronel, ao ver a agressão, ordenou: "Peguem suas armas, porque aqueles palermas devem estar dormindo no mato." Quando todos estavam prontos para sair, ouviram o estampido de uma arma e logo constataram que Gaudério estava caído próximo a Jonas. Joaquim, ao perceber que fora vítima de uma emboscada, tentou montar em seu cavalo, porém outro estampido se fez ouvir e desta vez o tiro acertou sua nádega direita. Ele ainda tentou correr arrastando a perna, mas quedou-se mais à frente. Todos saíram e o médico logo percebeu que Gaudério estava morto, pois havia recebido uma bala no olho esquerdo. Jonas respirava com dificuldade e o sangue fluía de sua boca e nariz. Havia um corte imenso na parte frontal de sua cabeça, de onde jorrava muito sangue, que o médico tentava estancar. Quanto a Joaquim, embora ferido, continuava consciente. Silvério se aproximou dele e falou: "Você é um canalha, e chegou o momento de pagar por todos os seus crimes." Em um ímpeto, Silvério cuspiu nele, que gritava: "Vou matá-lo, você é um frouxo." "Serei seu promotor e farei questão que fique até seu último dia na prisão." O fazendeiro falou com raiva. Nesse momento, o doutor Toledo pediu: "Levem Jonas para dentro. Preciso examiná-lo detalhadamente." Benedito e os homens do coronel levaram Jonas para o quarto que ficava junto à cozinha da casa grande. Bernadette chorava compulsivamente, enquanto Maria tentava acalmar os filhos. O médico, ao colocar o estetoscópio no peito de Jonas, disse: "Acho que ele está indo embora." Joaquim, sem conseguir correr, foi pego por Lindomar e amarrado ali mesmo no local. O coronel, ao ver o corpo de Gaudério, disse: "Este é o fim de todo homem desonrado." O médico foi cuidando dos ferimentos na cabeça de Jonas e no dia seguinte disse que ele precisaria ser levado ao hospital. Desidério ficou na fazenda de Silvério e, quando viu o corpo de Gaudério ser colocado em uma carroça para ser levado à cidade, comentou: "Ele era melhor que Joaquim, mas não posso negar que mereceu o que recebeu." Joaquim gritava a plenos pulmões, tanto de dor como de raiva.
Dr. Toledo mandou que eu levasse ao interior da casa para fazer uma avaliação do ferimento. Depois de extrair a bala, o médico disse: "Vou cuidar de você, embora não mereça. Como cristão e médico, não posso me furtar do meu dever." Joaquim gritou: "Quero que todos vocês desçam aos infernos." Silvério, irritado, respondeu: "Sua maldade e ambição o colocaram nessa situação. Você matou Zaqueu, participou da morte de Juca, roubou-me muito durante anos e ainda está bravo. O que acha que merece?" Joaquim, trincando os dentes, disse: "Posso ir para a cadeia, mas assim que sair não sobrará ninguém de sua família." Nesse momento, Helena, esposa de Joaquim, sabendo do ocorrido, chegou à casa grande. Vendo o estado dele, disse com voz aflita: "Meu marido enlouqueceu." Zulmira, que preparara um copo de água com açúcar para a mulher, falou: "A vida é assim. Todos nós colhemos o que plantamos. Chegou a vez de Joaquim pagar por todas as suas maldades. A senhora não sabe o que tenho passado nas mãos desse homem." Helena choramingou. "Sempre me bateu, surrava nossos filhos sem motivo e depois, para se desculpar, dava-me dinheiro para comprar vestidos. Nunca imaginei que ele vivesse roubando o Dr. Silvério. Isso é uma vergonha." Zulmira confortou: "A senhora não tem do que se envergonhar. Quem roubou foi seu marido e a culpa de toda essa desgraça é dele." "O que o Dr. Silvério pretende fazer?" a esposa do administrador perguntou. "Justiça. É com isso que ele trabalha", respondeu a cozinheira. Por um momento, Helena começou a pensar em sua vida sem Joaquim e, sentindo-se aliviada, falou: "Talvez tenha sido melhor assim, pois esse homem estava me deixando doente. Cuidarei de meus filhos e cumprirei minha obrigação como mãe. Graças a Deus, marido, eu já não tenho mais." Joaquim, ao ver a esposa, berrou: "O que está fazendo aqui? Certamente você participou de toda essa patifaria contra mim." A mulher, que fora humilhada por mais de 20 anos, respondeu: "Você sempre causou terror em mim e em nossos filhos, mas como tudo tem fim, graças a Deus estou livre de você." "Ah, é? Assim que sair da cadeia, você vai morrer, como muitos que já morreram em minhas mãos." Um dos soldados, observando as ameaças dele, gritou: "Cale a boca, você já está muito encrencado." Silvério repetiu: "Eu mesmo cuidarei para que você nunca mais saia da cadeia. Serei o promotor do seu caso, como eu já lhe prometi." Joaquim, gargalhando, como se estivesse sendo possuído por alguma entidade do mal, gritou: "Roubei muito dinheiro da sua família. Vocês são uns otários." Helena, encarando-o com raiva, falou: "Pois agora eu vou abrir aquele baú e descobrir o que você esconde nele. Certamente ele tem todo o dinheiro que roubou de minha fazenda", disse Silvério. "Se for dinheiro, Dr. Silvério, faço questão de lhe devolver cada centavo, pois não suportaria levar uma vida boa com dinheiro roubado." A mulher falou com segurança: "Amanhã mesmo peço que o senhor esteja lá em casa para abrirmos juntos aquele baú." Nesse momento, Joaquim contorceu-se de dor e ódio, dizendo: "Tudo o que fiz foi pensando em você e em nossos filhos." Helena, olhando com desprezo para aquele homem, respondeu antes de se retirar: "Você fez tudo isso por si mesmo, por ser ambicioso e mau." Silvério, vendo-a se retirar, dirigiu-se a Benedito e falou: "Acompanhe a senhora Helena até sua casa." Bernadette, por sua vez, perguntou ao médico: "Dr. Toledo, o senhor acha que Jonas pode morrer?" O médico apenas disse: "Tudo é possível, pois o estado dele é muito grave." Maria José, ao ouvir as afirmações dele, começou a soluçar. Embora fosse teimoso, Jonas era bom pai e bom marido. A partir daquele momento, ela passou a rezar sem parar, pedindo a Deus que o curasse. Passava das 2 horas da manhã, quando o coronel ordenou a seus homens: "Vamos levar Joaquim à cidade vizinha, e quanto a Gaudério, providenciarei o funeral e o enterro do infeliz." Desidério, sentindo pena de Gaudério, comentou: "Ele poderia ter sido um homem melhor se não fosse pela má influência de Joaquim." Mas o coronel Bernardi discordou. Os dois eram exatamente iguais, por isso eram amigos. Desidério calou-se e o coronel, mexendo em seu suspensório, disse: "Amanhã mesmo começaremos a escolher seus 3 alqueires, pois não sou homem de ficar devendo." O empregado,
que não estava pensando no assunto naquele momento, respondeu: Não se preocupe com isso, coronel. O senhor terá muitas coisas para resolver. Depois que a poeira baixar, veremos isso. Joaquim, que havia ouvido parte da conversa, gritou: Traidor! Gaudério confiou em você. Quanto a mim, você nunca enganou. Desidério, olhando com raiva para ele, falou: Você não imagina como foi difícil suportá-lo. Sinceramente, você chegava a me dar náusea. Sinto nojo de homens como você. Tendo sido humilhado muitas vezes por Joaquim, Desidério agora fazia o que sempre tivera vontade. Deu uma cusparada no chão, mostrando todo o asco que sentia por ele. Você está morto, Joaquim ameaçou. Eu não vou ficar na cadeia. Se fugir da cadeia, pode acreditar que sua nova morada será o cemitério. Bernard falou com firmeza. Um sujeito como você é fácil mandar para o inferno. Joaquim calou-se por um momento, mas logo voltou a gritar devido à dor lacinante que sentia. O coronel estava cansado, porém decidiu levá-lo junto com os soldados para a delegacia da cidade vizinha. Silvério emprestou o automóvel. O médico, ao ver o coronel se preparando para partir, pediu: Peço ao amigo que mande uma ambulância para buscar Jonas, pois ele precisa ir ao hospital. Pode contar com isso, anuiu o coronel. Assim que Bernard saiu, a atenção de todos se voltou para Jonas, que permanecia desacordado. Quando o dia começava a clarear, a ambulância chegou para transportar o ferido ao hospital. Maria José acompanhou o marido e Silvério prometeu que no dia seguinte iria providenciar uma hospedaria para ela. Os filhos de Jonas choravam sem parar e Dona Maroca encarregou de consolá-los. Passava das 8 da manhã quando o coronel chegou com seus homens, dizendo que Joaquim estava preso. Silvério lembrou-se do baú e convidou Bernard para acompanhá-lo até a casa de Joaquim. Os dois homens, ao chegarem às terras do administrador, encontraram a mulher dele com os olhos inchados de tanto chorar. Viemos saber o que Joaquim esconde naquele baú. Helena, andando lentamente, levou-os ao interior de seu quarto e tirou o vaso que havia sobre o baú. Seja o que for que tenha aí, quero que o senhor saiba que eu nada tenho a ver com as roubalheiras do meu marido, ela disse, olhando nos olhos dele. Silvério, sentindo pena de Helena, rapidamente estourou o cadeado. Dentro do baú estavam as escrituras das terras, roupas manchadas de sangue e principalmente dinheiro. Eu sabia que havia dinheiro nesse baú, mas não achei que fosse tanto. Bernard falou surpreso. Os dois homens começaram a contar as cédulas e depois de meia hora chegaram ao valor total de 642 mil réis. Inconformada com a quantia, Helena, boquiaberta, disse: Meu Deus, como Joaquim pôde fazer isso? E acrescentou: Doutor Silvério, essas terras foram compradas com dinheiro roubado, portanto, eu me proponho a devolvê-las junto com o dinheiro. Não quero as suas terras, o fazendeiro respondeu. Além disso, a senhora precisará desse dinheiro. Indignado, Bernard praticamente gritou: Está louco, homem, é muito dinheiro. Tenho muito mais que isso, Silvério interrompeu. Portanto, a senhora pode ficar com as terras e o dinheiro. A única coisa que quero são as roupas manchadas de sangue, que servirão como provas contra Joaquim. Helena era uma mulher digna, de modo que falou com a voz embargada. Não posso aceitar, doutor. Isso tudo é fruto de roubo, e por causa desse dinheiro pessoas morreram. Não importa. O dinheiro e as terras continuarão a ser da senhora. A única exigência que faço é que mande seus filhos estudarem na capital e que os eduque para serem pessoas de bem como a senhora. Helena começou a chorar, enquanto Silvério juntava as roupas, um revólver e um cabo de machado manchado de sangue. Fui casada com um monstro durante todo esse tempo, a mulher disse aos prantos. Os dois homens saíram e o coronel, sorrindo, falou: Agora sei porque você é meu melhor amigo. Não estou entendendo o que quer dizer com isso, Silvério respondeu. Você é o meu amigo por ser um homem de bem. Se fosse outra pessoa, teria tirado tudo da pobre mulher. Silvério riu e respondeu: Não há razão para isso. Mesmo que eu viva mais 50 anos sem trabalhar, não conseguirei gastar todo o dinheiro que eu tenho, porque iria deixar essa pobre mulher na miséria. Os dois entraram no automóvel e foram até o sítio de Gaudério para conseguirem mais provas contra Joaquim.
Lá descobriram as peças de roupa das vítimas e todas estavam manchadas de sangue. O coronel disse: "Vamos à cidade, pois tenho que cuidar do enterro daquele infeliz." Ao chegarem à igreja, os dois contaram a Padre Bento tudo o que havia acontecido, de modo que o padre desistiu de rezar uma missa de corpo presente. Depois, Silvério foi providenciar um lugar para Maria José ficar hospedada enquanto Jonas estivesse internado. Embora o estado do peão não fosse nada animador, Silvério intimamente tinha certeza de que ele ficaria bom. O coronel, por fim, encontrou a pensão onde Tobias estava escondido e falou: "Vamos embora. Tudo acabou." Tobias sorriu feliz, pois era um homem trabalhador e não gostara nem um pouco daquele período ocioso e improdutivo. Naquele mesmo dia, Osório entrou na cozinha e falou: "Bom dia, dona Zulmira." Surpresa, a mulher disse: "Você se lembrou de mim, meu filho?" O rapaz então revelou toda a verdade sobre sua falsa amnésia, o que deixou todo mundo feliz. Benedito, ao vê-lo saudável, falou: "Tenho pedido tanto por você, meu sobrinho." Osório o abraçou. "Perdoe-me. Essa mentira foi necessária, pois se Joaquim soubesse que eu me lembrava de tudo o que ele fez, certamente voltaria para terminar o serviço." "Aquele demônio está no lugar que merece estar," Benedito falou, "ou seja, na cadeia." E depois acrescentou: "Preciso contar uma coisa a vocês. Vamos para casa e assim aproveito para fazer a revelação a todos de uma só vez." Osório sentia-se livre, pois desde que levara a surra de Joaquim, não havia voltado para casa. Assim que chegou, abraçou os irmãos, que ainda estavam atordoados com os acontecimentos da noite anterior. Todos estavam felizes, e foi nesse momento que Benedito contou a sua história e terminou dizendo: "Eu sou irmão de Zaqueu e, portanto, tio legítimo de vocês. Perdoe-me por ter escondido isso, mas eu só quis protegê-los." Os 4 meninos, com largos sorrisos no rosto, o abraçaram. Ageu foi o primeiro a falar: "O Senhor está no lugar de nosso pai e não tem por que pedir perdão." Eles não conseguiram ver, mas Zaqueu e Orfeu estavam próximo a eles, com as mãos estendidas, vibrando amor a cada membro daquela família. Capítulo 22. No momento em que Jonas levara o terceiro golpe na cabeça, sentiu-se como que arremessado do próprio corpo e começou a ver a cena do alto. Observou Gaudério caído, sangrando pelos olhos, e viu Joaquim tentando montar em seu cavalo. O peão não ouvia nada do que se dizia, porém não deixou de ver os 3 homens carregarem seu corpo para o interior da casa. "O que estão fazendo?" perguntou atônito. "Eu estou bem." Porém sentia como se tivesse ficado surdo. Embora tivesse vendo toda aquela movimentação, continuava sem nada ouvir. Naquele momento, Jonas se sentiu sozinho no local onde fora golpeado por Joaquim e, de repente, viu uma luz formar-se à sua frente. A luz que ele via era extremamente forte, porém seu brilho não lhe ofuscava os olhos. Sem compreender, uma grande espiral se formou diante dele, mudando suas múltiplas cores em uma velocidade imensa, enquanto a luz branca continuava ao centro dessa espiral. Jonas pensou na esposa e nos filhos. Nesse momento, ele estava ao lado do próprio corpo, que se encontrava inerte sobre a cama. Continuou a observar aquela luz quando, sem sentir, foi sugado para o seu centro. A sensação que teve foi de uma imensa paz, algo que nunca havia experimentado antes. Não via ninguém, porém aquela luz era tão acolhedora que se deixou envolver. Sendo tomado por um forte sentimento de amor, foi quando pensou: será que eu morri? Nesse momento, Jonas viu-se descortinar à sua frente um lindo jardim, onde havia muitas pessoas andando de um lado para o outro. Ele olhava tudo, porém não conseguia identificar ninguém, e confuso perguntou: "Onde estou?" Uma figura se formou ao seu lado e disse sorrindo: "Seja bem-vindo, Jonas." "De onde me conhece?" Ele indagou assustado. A resposta da entidade foi outra pergunta: "Sente alguma dor?" "Não. Sinto paz, amor e calor." "Jonas, venha," disse a entidade. "Vou lhe mostrar um pouco deste lugar." Naquele momento, ele se esqueceu de tudo o que havia vivido e, sentindo plena confiança naquele ser, acompanhou. Enquanto seguiam, Jonas olhou para as múltiplas flores que havia no lugar, reparando nas diferentes cores e nuances, bem como em seus formatos diferenciados.
Que lugar é este? Perguntou fascinado. A figura apenas respondeu: aproveite esta oportunidade e observe tudo com atenção. Jonas olhou para um lado do bosque e instintivamente sabia que não podia ultrapassar aquele local, embora a entidade nada lhe tivesse dito. Então percebeu que a figura não se expressava verbalmente, mas sim mentalmente, e gostando daquela sensação, passou a fazer perguntas em pensamentos. A entidade, olhando para ele sem se expressar, disse: acalma teu coração, pois há muitas coisas para ver. Jonas passou por um grupo de pessoas que olhavam umas para as outras e, em pensamento, conseguiu ouvir o que diziam. Um daqueles que fazia parte do grupo disse mentalmente: você é agraciado por presenciar uma das moradas do Pai. De que pai está falando? De meu pai Venâncio? Ele questionou também mentalmente. A figura ao seu lado respondeu: do Pai de todos nós, Deus. Surpreso, Jonas falou: Deus? Mas eu não acredito em Deus. A figura esboçou um sorriso ao dizer: se Deus não existe, como explicar sua presença neste lugar, enquanto seu corpo trava uma dura batalha pela vida na terra? Nesse momento, o peão se lembrou de tudo o que acontecera, principalmente de ter visto a cena do alto. Se morrer é isso, posso afirmar com certeza que a morte é algo bom, ele falou em pensamento. A morte não existe, a entidade respondeu. O que existe é apenas uma mudança de estado, ou seja, do estado físico para o espiritual. Por ora, você se encontra em estado espiritual, mas logo terá que voltar ao corpo físico. Jonas, ao se lembrar das condições precárias de seu corpo, sentiu medo e respondeu mentalmente: não quero voltar, estou bem aqui. A figura o convidou: venha comigo. Jonas atravessou uma pequena ponte, sob a qual corria um córrego de águas límpidas, e chegando ao outro lado, viu outro grupo grande de pessoas sentadas sobre bancos suspensos. O que estão fazendo? Ele perguntou. Estão estudando as leis que regem o universo. Jonas ficou olhando para o grupo, quando o Senhor se levantou e, sorrindo, seguiu em sua direção. Ele não sabia quem era aquele homem, porém sentia que se tratava de alguém familiar. O Senhor, ainda sorrindo, disse em pensamento: estava esperando por você, meu filho. Jonas voltou a fitar o homem e não o reconheceu, mas o amor que sentia por ele era grande e verdadeiro. Sou Lázaro, pai de Venâncio, o homem falou. Aturdido, Jonas perguntou: o senhor é meu avô? Ele apenas anuiu com a cabeça. Jonas se lembrou de quando tinha 6 anos e seu avô fazia cavalinhos de madeira para ele brincar. Emocionado, voltou a perguntar: vovô, é o senhor mesmo? Sim, graças a Deus estamos tendo a oportunidade de nos reencontrar. Meu filho, por que tem negado a Deus? Jonas, envergonhado, respondeu: passei por tantas agruras que comecei a desacreditar tudo. Já não acreditava na vida e muito menos em Deus. E agora você acredita? Sim, vovô, aqui eu sinto Deus. Meu filho, a vida no planeta Terra não é fácil, porém o espírito precisa passar por ela para crescer moralmente. Deus está em todos os lugares, Deus está dentro de você. Cada vez mais emocionado, Jonas olhou para o céu, cuja luz abraçava aquele lugar, e disse em pensamento: perdoe-me, meu Deus, por um dia ter duvidado de sua existência. Nesse momento, a entidade que o levara até ali o chamou: venha, há mais coisas para você ver. Jonas observava tudo com alegria. De repente, teve uma curiosidade e perguntou: há quanto tempo estou aqui? A entidade respondeu: você está no lugar onde não existe tempo, onde tudo é eterno e o espaço não existe. Ele não compreendeu aquelas palavras, de modo que se resignou a observar sem fazer mais indagações, porém se perguntava: quando cheguei aqui? Ontem, hoje, não sei. A figura ao lado dele respondeu: não se preocupe com o tempo, apenas aproveite a oportunidade e agradeça a Deus. Jonas olhou para aquele ser translúcido que o acompanhava e falou: nunca senti tanta paz como agora. Há muitas pessoas aqui? Sim, muitas. Jonas olhava tudo com curiosidade e viu pessoas reunidas em volta de um imenso lago. Inspirou fundo, sentindo o cheiro agradável, e logo percebeu que vinha das flores espalhadas por todos os cantos.
Enquanto caminhava, outra figura se aproximou sorrindo e ele logo identificou sua mãe. A felicidade que sentiu ao vê-la foi tanta que, movido pela emoção, ajoelhou-se no local e agradeceu a Deus. A mulher o chamou para sentar-se sobre uma árvore em um banco branco. Jonas, embaivecido, falou: Mamãe, quando a senhora partiu, meu mundo se acabou. Nada se acabou, meu filho. Ela respondeu sorrindo. Você prosseguiu com sua vida, casou, teve filhos, porém sua revolta não deixou enxergar a bondade de Deus. Porque a senhora teve que partir tão cedo? Tudo está certo como está. Assim como temos o momento de regressar à Terra, há também o tempo de voltar a frequentar as paragens espirituais preparadas por Deus. Compreenda, meu filho. A separação foi só física, pois tenho acompanhado seus passos todos os dias. Não se revolte, aceite tudo com resignação. Com o tempo, você compreenderá por que viver no planeta Terra é tão difícil. Jonas logo se lembrou de Dona Maroca e com isso falou. Dona Maroca sempre esteve certa. Como pude ser tão ignorante? Maroca é uma pessoa muito querida por todos nós, a mulher disse. Ela ainda ficará por um bom tempo entre vocês, depois voltará para casa. Jonas, olhando maravilhado para todos os lados, disse: Mamãe, eu quero ficar com a senhora e eu não quero voltar. Não se preocupe com isso agora, meu filho. Chegará o momento em que precisará voltar, mas ainda não será agora. De repente, o temor tomou conta de Jonas. Sua mãe, colocando a mão em seu ombro, tranquilizou. Neste momento, outra figura se aproximou deles e Jonas exclamou: Zaqueu, você também está aqui. O outro, sorrindo, disse em pensamento: É muito bom revê-lo, Jonas. Não se preocupe, pois tudo ficará bem. Seja sempre amigo de meu irmão Benedito, que assumiu meu lugar como pai dos meus filhos. Intrigado, Jonas perguntou: Benedito é seu irmão? Zaqueu apenas meneou a cabeça. Benedito é um grande homem e eu gosto muito dele, Jonas disse com sinceridade. A mãe de Jonas começou a falar sobre algumas coisas que aconteceriam no futuro e ele bebia cada palavra, a fim de não se esquecer delas quando voltasse ao plano físico. Meu filho, eu sei que você vive no interior. Haverá uma revolução que causará muitos dissabores entre São Paulo e Minas Gerais. Algumas mortes ocorrerão, pois haverá revoltosos que se voltarão contra o governo provisório. Porém, meu filho, não fique indignado com as mortes de alguns jovens. Nunca se esqueça de que tudo está certo como está. Essas coisas ocorrerão por falta da capacidade de compreensão e de amor dos homens, mas, sobretudo, pela falta de fé em Deus, nosso Criador. Jonas ouviu atentamente as palavras dela, que de forma incisiva informou: Está na hora de você voltar. Mamãe, eu não quero ir, deixe-me ficar com a senhora. Vá, meu filho. Ela disse encorajando-o: Guarde a fé, ame ao próximo e respeite seus semelhantes. Jonas sentiu um medo terrível, porém falou: Se a senhora quer assim, assim será. Isso mesmo. Ainda não é a sua hora de retornar, por enquanto seu lugar é ao lado de sua esposa e seus filhos. A entidade que o havia acompanhado àquele ambiente, Zaqueu e a mãe de Jonas, o levaram até o lugar onde ele havia passado pela espiral. A genitora falou: Meu filho, digo o que viu a quem quiser ouvir, pois chegará um tempo em que muitas pessoas terão experiências parecidas com a sua. Se eu disser, falarão que estou louco. Jonas ponderou. Zaqueu, sorrindo, ajuntou: Os que têm fé aceitarão suas palavras e deixarão que sua fé transborde. Jonas perguntou: Por que isso aconteceu comigo, mamãe? Você havia escolhido esta prova, pois sabia que um dia duvidaria da existência de Deus. Deus existe, eis a prova. Sentirei saudades de todos vocês, Jonas falou. A mãe o empurrou para dentro da espiral e ele se sentiu caindo rapidamente. A velocidade era tanta que Jonas não conseguia se localizar. Neste momento, sentiu como se houvesse sido tragado pelo próprio corpo e com dificuldade abriu os olhos. Jonas olhou para o teto e logo percebeu que não estava na fazenda. Uma enfermeira saiu correndo e voltou acompanhada pelo Dr. Toledo. O peão aguardava a sensação da queda e, olhando para o médico, tentou falar, mas não conseguiu. Descanse, Toledo disse calmamente.
Você está no hospital e logo tudo estará bem. O médico pediu à enfermeira que trocasse o soro, enquanto Jonas observava. O paciente estava com a fala comprometida, de modo que ficou em silêncio, pensando em tudo o que vivera. Dr. Toledo foi até Maria José, que aguardava em uma sala, e sorrindo informou: Jonas acabou de sair do coma e não apresenta febre. A mulher emocionada perguntou: Ele ficará bem, doutor? Precisamos aguardar sua evolução, pois os golpes foram na cabeça. Não sabemos até que ponto o cérebro foi comprometido. O melhor que temos a fazer é rezar e aguardar. Nos 25 dias que Jonas ficara desacordado, Maria José emagrecera a olhos vistos. Seu marido fora transferido para o pequeno hospital da cidade vizinha. Embora as condições ali fossem escassas, o médico devotou todo o seu conhecimento aos cuidados do colono de Silvério. O patrão havia assistido ao transporte de Jonas ao hospital, mas como tinha muitos afazeres na fazenda, voltou à rotina e deixou Maria José hospedada em uma pensão para acompanhar o quadro de saúde do esposo. Maria José entrou no quarto de Jonas e, ao vê-lo desperto, abriu um largo sorriso de felicidade e disse: Que bom que acordou, Jonas. Logo tudo ficará bem e você voltará para casa. Ele tentou falar e, como não conseguiu, a esposa disse: Não fale nada. Agora você precisa descansar. Maria pegou a mão esquerda de Jonas e ele correspondeu com um leve aperto. Ele olhava insistentemente para a esposa e, em dado momento, uma lágrima escorreu por seu rosto. Não se emocione, ela pediu carinhosamente. O pior já passou. Nossos filhos estão na fazenda e estão bem. Jonas ficou agitado por não conseguir falar, de modo que o médico disse: Vamos deixá-lo descansar. Essa agitação poderá piorar seu quadro clínico. Maria José saiu do quarto e, chegando ao corredor, não aguentou, pôs-se a chorar. Depois de alguns instantes, perguntou: Será que ele não vai mais falar? O médico, mediando a cabeça, nada respondeu. Maria, que estava com sua pequena bolsa de pano, tirou o rosário e começou a rezar. Durante o período de coma de Jonas, ela não fizera outra coisa que não fosse rezar. O medo de ficar sem o marido a fazia estremecer. Todo aquele período de vigília a deixara extremamente cansada, pois ela ficava o dia todo no hospital e só se recolhia tarde da noite. Naquele dia, a pobre mulher chegou à pensão e, sem disposição sequer para tomar banho, caiu na cama e dormiu a noite inteira sem interrupção. Jonas passou a ficar a maior parte do tempo acordado e, em sua mente, só passavam as lembranças da experiência que vivenciara. Como pude ser tão ignorante, a ponto de não acreditar em Deus? Perguntava-se mentalmente. Tudo o que vivi foi muito real, e isso provou a existência de um Deus justo e bom. Todo mundo teme a morte, mas se soubessem o quanto é bom, não a temeriam. Jonas se lembrava de cada detalhe do local onde estivera, da conversa que tivera com aquele ser que o recebera, das palavras de Zaqueu e do avô, e principalmente da figura da mãe. Logo se lembrou de Dona Maroca e, ao pensar que ela era querida por todos, chegou à conclusão de que a boa senhora era uma pessoa especial. Se eu contar a alguém tudo o que vi e vivi, as pessoas vão dizer que sou louco, ele pensou, e se lembrou das palavras da mãe. Chegará um tempo em que muitas pessoas terão experiências parecidas com a sua. Jonas pediu a Deus que lhe permitisse voltar a ser o mesmo homem forte de outrora. Os dias foram se passando e, em uma bela manhã, o esposo de Maria José conseguiu dizer à enfermeira: Estou com sede. As palavras foram entrecortadas, mas foi a primeira vez que ele conseguiu falar desde que acordara do coma. A enfermeira, sorrindo, pegou água e perguntou: O senhor consegue usar o canudo? Jonas afirmou que sim, fazendo um leve movimento com a cabeça. Naquele momento, Maria José chegou e, ao ver o marido tomando água, sorriu e perguntou à enfermeira: Como ele está? Para a surpresa dela, foi Jonas que respondeu: Bem melhor. A mulher abriu um largo sorriso, dizendo: Graças a Deus que você está voltando a falar. A seguir, o médico entrou no quarto e a enfermeira logo contou que Jonas havia pronunciado suas primeiras palavras. O doutor se aproximou dele e perguntou: Consegue apertar minha mão? Jonas apertou a mão do médico tanto com sua mão direita quanto com sua mão esquerda.
Colocarei minha mão em sua perna. Toledo disse. Diga-me se assente. Sim, doutor. E suas mãos estão frias. O médico abriu um largo sorriso ao dizer: Jonas, você é um milagre. Agradeça a Deus por estar vivo. Nesse momento, Maria José fixou o olhar no esposo, pois ela sabia o que ele pensava sobre Deus. Por isso, apreensiva, tentou mudar de assunto, porém foi interrompida por ele próprio, que respondeu: Deus foi muito bom comigo. Estou vivo e é isso que importa. A mulher mal podia acreditar no que estava ouvindo. Logo Jonas, que dizia não acreditar em Deus, rendia-lhe graças. Pensou intimamente: ele está estranho. Você quase morreu, meu rapaz, o médico informou. Jonas olhou para ele e falou: eu morri, mas voltei à vida, graças a Deus. Dr. Toledo, percebendo que a pronúncia dele melhorava a cada palavra, perguntou: como assim? O paciente então contou sobre a experiência de ver o médico atendendo-o na grama da fazenda, o corpo de Gaudério, e de ter visto Joaquim arrastar a perna sem conseguir fugir. Surpreso, o médico falou: você não pode ter visto isso, pois ao receber os golpes na cabeça ficou desacordado? Mas não foi isso que aconteceu, doutor. Ele indagou, encarando Toledo. Sim, mas você não estava consciente naquele momento, mas eu vi. Eu estava parado no ar. O médico, olhando para Maria José, inquiriu: você falou alguma coisa com ele sobre isso? A mulher respondeu que não havia falado sobre coisa alguma, e Jonas acrescentou: vi também quando Benedito e os 2 homens do coronel me levaram para o interior da casa grande. Nesse momento, Toledo abriu a boca de surpresa, pois fora exatamente isso que havia acontecido. Dona Maroca tem razão, o peão disse. Nós somos espíritos, antes de ser homens de carne. Eu consegui ver tudo porque estava em espírito naquele momento. O médico, sentindo-se atordoado, perguntou: você viu quando a ambulância o trouxe ao hospital? Não. Talvez nesse momento eu já estivesse no mundo dos mortos. Maria José, com lágrimas nos olhos, pensou: o pobre Jonas não está regulando muito bem. O médico finalmente disse: agora descanse. Você já falou muito por hoje. Depois conversaremos mais e, por favor, Dona Maria, venha comigo. Maria José o acompanhou e, sem rodeios, perguntou a ele: o senhor acha que Jonas está lesado da cabeça? Não, Toledo respondeu. Ele relatou a sequência exata dos fatos. Sou testemunha de que ele estava desacordado. Mas ele disse que voltou do mundo dos mortos. Isso não é normal. Há tempos, venho estudando um livro chamado Livro dos Espíritos. E isso confirma que meus estudos estão certos, disse o médico. O espírito sobrevive após a morte do corpo físico, e as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras sobre haver muitas moradas na casa do Pai. Mas o Jonas nunca acreditou em Deus, de modo que nem nos casamos na igreja, porque ele se recusou a pedir ao padre que abençoasse nossa união. Ele não acreditava, o médico disse sorrindo, mas agora acredita e é isso que importa. Maria José suspirou fundo e falou: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus nunca escreve em linhas tortas, Toledo corrigiu. Pelo contrário, ele sempre escreve o certo em linhas mais certas ainda. A esposa de Jonas esboçou um leve sorriso, mas se mostrava ainda tensa, pois estava preocupada com a mudança de comportamento do marido. 15 dias depois de ter saído do coma, Jonas já andava lentamente pelo quarto, e o mais estranho foi que nunca se queixou de dor de cabeça. O médico acreditava que as dores constantes na cabeça poderia ser uma das sequelas divindas, mas para surpresa de todos, o paciente estava muito bem. Sendo assim, Dr. Toledo deu-lhe alta hospitalar sem receitar nenhum medicamento. Durante sua estada no hospital, o médico fizera muitas perguntas e Jonas contou tudo o que havia vivido, descrevendo muito bem o lugar onde estivera. Toledo estava estarrecido com as informações e feliz por descobrir que estava no caminho certo ao decidir estudar o Espiritismo. Assim, presenteou Jonas com o exemplar de O Livro dos Espíritos. Embora Jonas estivesse bem, no dia em que recebeu alta, o médico fez questão de que ele fosse levado de ambulância para a fazenda. Maria José acompanhou o marido. O Dr. Silvério havia deixado 3.000 réis nas mãos dela para pagar as despesas da pensão.
Assim que chegaram, Silvério e Bernadette foram visitá-lo e ficaram felizes em saber que ele estava plenamente recuperado. A única coisa que Jonas tinha era uma grande cicatriz na cabeça, mas não havia nenhuma sequela que comprometesse o seu bem-estar. Capítulo 23. Em sua casa, Jonas estava feliz por ver os filhos, e as crianças também vibravam de alegria, pois haviam sentido muita falta do pai. Não demorou e logo os colonos começaram a visitá-lo. Silvério, que também o visitava regularmente, disse: Jonas, assim que você se restabelecer, quero que assuma a administração da fazenda. O empregado recebeu a notícia com satisfação e, pensando nos colonos, falou: já que assumirei o lugar de Joaquim, quero lhe pedir que me deixe cuidar da venda também. Salim vem nos explorando há muito tempo. Silvério perguntou: como assim? Jonas também comentou com Silvério sobre o envolvimento de Salim na morte de Zaqueu. O fazendeiro logo se lembrou de que os dois viviam de conluio e falou: se Salim se envolveu com Joaquim, merece responder igualmente por seu erro. Essa pobre gente trabalha só para comer. Jonas explicou: Salim explora demais nos preços e foi por isso que comecei a ficar de olho nos dois. Mas a fazenda não pode ficar sem uma venda, Silvério observou. Deixe que Benedito cuide da venda, Jonas sugeriu. Quanto ao turco, se a justiça achar que ele tem algo a pagar, que assim se faça. O patrão gostou da ideia e acrescentou: vou cuidar pessoalmente da compra dos produtos e Benedito fará o resto. Jonas pela primeira vez sentiu-se feliz, pois percebeu que tudo estava certo como estava e que a injustiça não prospera entre as pessoas de bem. Depois de mais 15 dias, já estava caminhando pela fazenda e percebeu que as pessoas trabalhavam felizes. Salim foi preso pelo seu envolvimento na morte de Zaqueu e Benedito passou a tomar conta da venda. Sua primeira medida foi baixar os preços das mercadorias e controlar o consumo de bebida alcoólica, produto que dava muito lucro a Salim. Silvério estava contente, pois Jonas pagava regiamente os 2.000 réis de cada colono. Osório assumiu seu namoro com Lúcia para a felicidade de Benedito, que fazia de tudo para ver os sobrinhos felizes. Com o passar do tempo, Silvério percebeu que sua fortuna havia aumentado, pois Jonas era extremamente honesto, de modo que ficou responsável por vender os grãos. Finalmente, as pessoas da fazenda se sentiam livres para ir e vir, sem serem ofendidas. Jonas estava ansioso para conversar com Dona Maroca, e assim que teve oportunidade, foi até a casa da boa senhora para contar em minúcias sua experiência. A viúva estava feliz por ver que ele estava bem e, o melhor de tudo, sem sequelas. Jonas preferiu o horário da noite, pois assim poderia falar mais tranquilamente com Maroca. Ao vê-lo chegar, ela disse: meu filho, estou tão feliz por ver que você está bem. Jonas, sorrindo, respondeu: graças a Deus. A mulher ficou contente em ver aquele homem cético falar em Deus de modo que falou: Maria José me contou que você está diferente. Jonas, esboçando um sorriso constrangedor, respondeu: tenho vergonha de lembrar as bobagens que falei sobre Deus. Não se envergonhe, meu filho. Sempre há tempo para desenvolvermos a fé no Criador. Peço que me perdoe por todas as vezes que a provoquei, Jonas falou. Não há desculpas para aquela minha atitude infame, mas sempre fui muito revoltado por ver tantas injustiças que aconteciam na fazenda. A revolta sempre foi uma péssima conselheira, meu filho. O importante é que sempre há tempo para voltarmos atrás. Jonas contou tudo o que lhe havia acontecido, e Dona Maroca, por sua vez, bebia suas palavras com satisfação e gratidão. Assim que Jonas terminou a narrativa, ela disse: você pediu uma prova da existência de Deus e ele lhe concedeu. Jonas baixou a cabeça e ajuntou: Dona Maroca, quando eu conto os fatos de como tudo aconteceu, alguns não acreditam, mas eu não me importo, pois eu acredito em você. Deus arranjou uma maneira de provar que a vida não começa no berço, nem tampouco termina no túmulo. A vida neste planeta é apenas uma passagem. O importante é aprender com as lições que ela nos dá a cada dia que estamos neste mundo de prova e expiação. Quando eu estava naquele lugar maravilhoso, experimentei uma paz que jamais imaginei existir. Ele disse emocionado: mas não foi apenas paz que senti.
Dona Maroca empertigou-se em sua cadeira de balanço quando disse: Não estou entendendo, meu filho. Quando estava naquele lugar, todas as minhas sensações foram aumentadas de uma maneira que não consigo explicar. Por exemplo, para ver não precisava me virar. Eu conseguia ver tudo e todos, sem precisar mover minha cabeça. Era como se eu tivesse olhos em todas as partes da cabeça. Dona Maroca o ouvia com atenção, embora não conseguisse compreender plenamente as palavras daquele homem. Sentia que aquele era meu lugar de origem. Ele prosseguiu, e todos estavam conectados comigo. Conseguia sentir todas aquelas pessoas ao mesmo tempo. Parecia que estávamos ligados de alguma maneira. E ao contrário do que vemos aqui na Terra, tudo lá é formado por uma energia pura de amor. Você conseguia se ver enquanto estava lá? A viúva perguntou. Jonas puxou pela memória e com sinceridade respondeu. Eu não pensei em mim em nenhum momento, pois as sensações eram ampliadas, mas tudo era muito bom. Mas o que fez você mudar de ideia sobre a existência de Deus? Eu não vi Deus em nenhum santo, mas o amor que senti. Eu sabia que vinha de Deus, tudo era amor, e esse sentimento envolvia o local. Eu não sentia dor, e envolvido naquele amor, conseguia me ligar a todos. Vi muitas pessoas, algumas se pareciam conosco, mas outras eram tão diáfanas que se apresentavam como formas sutis, caminhando por aquele local. O calor daquele ambiente me envolvia, mas não era abrasador como estamos acostumados a sentir nos verões da terra. Era um calor agradável que transmitia paz e amor. E depois dessa experiência, o que mudou em sua vida? Tudo. Compreendi que precisamos amar as pessoas e que todos fazemos parte de uma grande família cujo pai é Deus. Percebi que muitas vezes fui intolerante com Maria José e as crianças. Notei que preciso aceitar de bom grado tudo o que a vida nos apresenta, que Deus nos dá forças para suportarmos as dificuldades que enfrentamos, e a maior lição é que o amor nos liberta das ilusões. Dona Maroca logo se lembrou de um versículo da Bíblia e recitou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jonas acrescentou: Há duas verdades básicas na vida, de que não somos este corpo, que todos nós somos algo muito maior do que isso que estamos habituados a ver. E a outra verdade é que a única porta para a felicidade é o amor, mas não esse amor superficial que sentimos enquanto estamos aqui, e sim um amor profundo e intenso por todas as criaturas. Assombrada, a mulher falou: Nunca pensei que uma pessoa pudesse compreender a vida em tão pouco tempo, e perguntou: Hoje você tem medo da morte? Nenhum. Jonas falou convicto: Posso afirmar do fundo do meu coração que morrer é bom e que não dói como as pessoas pensam. Vejo a morte apenas como uma porta que nos levará a lugares muito melhores que a terra. Jonas, Deus o agraciou com um maravilhoso presente, portanto, seja-lhe sempre grato por ter vivido essa experiência. Dona Maroca, alguma coisa mudou em mim, ele afirmou sorrindo. Nunca fui de ver nem ouvir nada espiritual. Bem, continuo não vendo, mas vez por outra, durante o dia, eu sinto aquelas pessoas ao meu lado e isso me transmite paz. A mulher pensou por alguns instantes e disse: Você precisa compreender que essa experiência deve ter aguçado sua mediunidade. Jonas não compreendeu muito bem o que ela dizia, porém sentia em seu coração que estava disposto a aprender. Jonas contava a quem quisesse ouvir sobre a experiência que tivera enquanto havia estado em coma no hospital. Certo dia, em nova conversa com Dona Maroca, ele disse: Quando estive naquele lugar abençoado por Deus, fiquei sabendo que a senhora é muito querida por lá, e quero que saiba que é muito querida por mim também. A mulher sorriu e falou: Meu filho, os bons espíritos simpatizam com muitas pessoas encarnadas, mas a senhora também é muito querida nesta fazenda. Maroca abriu um largo sorriso ao avistar Bernadette, Zulmira, Maria José e os filhos de Zaqueu que se aproximavam. Onde está Benedito? A viúva perguntou. Benedito fechava a venda 2 horas mais cedo às quintas-feiras para estudar o livro dos espíritos. Mal fez a pergunta e viu Benedito entrar esbaforido. Desculpe o atraso, é que hoje temos pessoas novas para o estudo.
Dona Maroca olhou e viu Helena e seus filhos, que tinham ficado imensamente interessadas no estudo semanal depois de saberem sobre a experiência de Jonas. Todos se sentaram em volta da grande mesa. Quem se habilita a fazer a prece inicial? Maroca perguntou. Jonas disse: Pode deixar que eu faço. Benedito, sorrindo, emendou: E pensar que ele não acreditava em Deus, agora faz preces várias vezes ao dia. Ao que o novo administrador da fazenda respondeu bem-humorado: Precisei voltar do mundo dos mortos para compreender a vida. Em tom amistoso, fez sentida prece, dando início aos estudos daquela noite. Eles não podiam ver, mas várias entidades espirituais participavam daquele verdadeiro banquete de instrução e amor. Algumas para orientá-los na compreensão dos estudos e outras, assim como eles, interessadas em conhecer a verdade libertadora a qual Jesus se referiu. Final. Nota da autora espiritual. O materialismo tem se tornado o pilar do mundo e cada vez mais pessoas duvidam de Deus e até delas mesmas. O mundo tem se apoiado na ciência para estabelecer seus paradigmas. Outros se apoiam em seu ceticismo para afirmar que tudo se acaba na morte. Infelizmente, muitas pessoas negam-se a romper com seus preconceitos e, com isso, agarram-se ao materialismo. Deus, em sua infinita bondade, tem concedido nos últimos anos a muitas pessoas o privilégio de experimentarem seu amor. No início, a ciência tentou desqualificar essas experiências, mas com a chegada do novo milênio, os cientistas vêm gastando horas e horas de seu tempo para estudarem o assunto, de modo que já não duvidam mais de que a consciência e o cérebro são algo distinto, e de que a consciência é uma realidade subjetiva. Sendo assim, por que Deus permite que tais coisas ocorram? O motivo principal é para que as pessoas atestem, com todas as suas sensações funcionais, que o corpo físico é apenas o veículo do espírito e que os mundos espirituais são tão reais quanto o mundo material. Haverá o dia em que até mesmo os mais céticos aceitarão de bom grado que a existência do espírito e dos mundos espirituais é uma realidade, independentemente das filosofias religiosas, e que para vislumbrar esses mundos, todo ser humano precisará passar pelo processo natural chamado morte. No dia em que as pessoas levantarem essa bandeira de fé, o temor da morte desaparecerá e todos viverão de melhor maneira, sem carregar o fardo desnecessário do medo. Margarida da Cunha.